Boa noite, meus irmãos, graças e paz. Nós estamos aqui para mais um estudo bíblico no Catecismo Maior de Westminster. Hoje nós vamos estudar a pergunta de número 71, Catecismo. Nós vamos, como sempre, orar. Antes de orar, nós vamos ler a pergunta, ler um texto bíblico e vamos, então, pedir o nome de Deus. Vamos orar. Ler, então, a pergunta 71, Catecismo Maior de Westminster. Como a justificação é um ato da livre graça de Deus. Então, nós temos aí tratado sobre a justificação e a resposta. Ainda que Cristo, pela sua obediência e morte, prestasse uma verdadeira satisfação, real e plena à justiça de Deus em favor dos que são justificados, contudo, a sua justificação é de livre graça para eles, desde que Deus aceite a satisfação de um fiador, a qual podia ser exigida deles. E proveu este fiador, seu único filho, imputando-lhes a justiça deste e não exigindo deles nada para a sua justificação, senão a fé, a qual também é dom de Deus. No texto bíblico, Romanos, capítulo 3, versos 24 e 25, dizem assim a palavra de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Vamos orar? Agradecemos, Senhor, o dia, o tempo que agora temos de estudo da Tua Palavra e dessa doutrina tão importante, tão cara para nós, a doutrina da justificação. Que o Senhor nos auxilie na tarefa que temos agora e sejamos fiéis sempre à Escritura Sagrada. Jesus. Os irmãos, nós então estudamos na última semana em que estivemos juntos, iniciando aí o assunto da justificação. Aquela semana nós falamos essencialmente, né, qual que é a definição do que é justificação. E aqui a gente reconhece que o objetivo da pergunta de número 71, ela é esclarecer o fato de que a justificação é um ato da livre graça de Deus. Conceito que já foi apresentado na pergunta anterior. Mas a pergunta agora, no entanto, ela reside no como. Então, sim, é um ato gracioso de Deus, mas como? Como é que Deus justifica graciosamente os eleitos sem que isso fira a sua essência? Por isso que os teólogos aqui de Westminster, eles introduzem a resposta, né, a resposta crua aqui, é introduzida por uma longa formulação, justamente reconhecendo um pagamento. Então, uma possível incongruência. Como assim é um ato gracioso, mas tem um pagamento? Então, eles começam, ainda que Cristo tenha satisfeito a justiça de Deus, por aqueles que não são justificados, ainda assim a justificação é graciosa. O que está sendo dito aí nesse primeiro trecho. Mesmo sendo comprada por alto preço, a justificação é graciosa. Ela foi comprada por Jesus Cristo, mas para os eleitos a justificação é um dom da graça de Deus. Então é isso que introduz aí a pergunta. Isso se dá justamente porque a justiça de Deus, ela precisa de satisfação. Então o pecador ele não pode ser justificado sem que primeiro a justiça de Deus seja satisfeita, seja cumprida. E para satisfazer essa necessidade, Cristo viveu em perfeição e pagou pelos pecados dos eleitos na condição de representante da humanidade. Isso fica claro em Romanos, capítulo 5, os versos de 8 a 10. O texto diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados por Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Pois o verso 19 diz: Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, isso é possível, ou seja, o que? Os pecadores se tornarem justos pela obediência do seu representante, Jesus Cristo. Então, que é aquele que paga
que satisfaz a ira de Deus, sendo então sendo obediente até a morte, morte de cruz, vai dizer lá o autor, vai dizer Paulo aos Filipenses. Então, e aí o catecismo deixa claro isso também, de que isto é possível desde que Deus aceite a satisfação de um fiador. Então, o catecismo deixa claro que, olha, Deus poderia justificar mediante a exigência do pagamento da dívida, mas ele aceitou a satisfação de um fiador. Isso aconteceu de fato, o autor aos Hebreus diz, no capítulo 7, verso 22, por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Então, o autor aos Hebreus deixa claro de que existe um fiador, de que esse fiador é Jesus Cristo. Então, Deus poderia exigir, é isso que fica claro aí, né? O texto diz assim, desde que, diz, a justificação é de livre graça, desde que Deus aceite a satisfação de um fiador. Ou seja, a justificação é graciosa, mas precisa haver pagamento. Alguém precisa assumir a culpa. Alguém precisa assumir a responsabilidade, a conta, a dívida. Então, Deus poderia exigir isso dos pecadores, mas ele o faz através de um fiador. Aceita a satisfação do seu próprio filho unigênito, que é aqui o fiador. Nesta posição, Jesus se faz responsável pelo cumprimento das obrigações legais que pertenciam aos pecadores. Eles tinham uma dívida, eles precisavam pagar, mas Deus aceita o pagamento do filho em favor dessa obrigação contratual dos pecadores. Então, Cristo se encarrega de expiar os pecados do seu povo, sofrendo pessoalmente a punição necessária, e se encarrega também de satisfazer as exigências da lei por este povo. Isso vai ficar claro lá em Romanos 3:25, texto que nós já lemos, mas que vale a pena nós leiamos novamente. Romanos 3:25, o texto diz: Jesus Cristo, a quem Deus propôs como propiciação. Então, no sangue de Cristo, ele foi o fiador, ele foi a propiciação, aquele que pagou pela ira divina. Então, a conclusão é de que Deus, tendo este fiador, sendo este fiador Jesus Cristo, Deus agora imputa a justiça de Cristo aos justificados e não exige nada deles. Então, porque Deus aceitou o pagamento do fiador, Deus agora pega a justiça conquistada por Cristo e concede aos pecadores esse movimento que nós vimos na semana passada. Então é somente por meio da obediência de Cristo que é possível que os eleitos sejam justificados. A igreja romana, ela entende que o pecador é justificado com base numa retidão que é concedida ao eleito quando ele é regenerado. Então ele é regenerado, ele recebe a justiça e assim ele é justificado. Mas isso não é possível. Nós vimos na semana passada e hoje com maior ênfase, a justificação também é uma obra da graça de Deus. Então, o único fundamento para a nossa justificação não é uma retidão que nos é concedida, mas é a retidão de Cristo que nos é imputada posteriormente. Então, o grande ponto de dizer isso é justamente enfatizar o fato descrito aqui pelo catecismo. Deus não exige dos pecadores uma satisfação pelos pecados cometidos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, isso, capítulo 5, verso 21, o texto diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Deus não exige dos pecadores nada, isso foi feito por Jesus Cristo, ele foi feito pecado. Ou seja, para sermos justificados, nós não precisamos obedecer à lei perfeitamente. Nós somos justificados pela obediência ativa de Cristo, como nós vimos. No entanto, o catecismo diz que há algo, sim, que Deus exige, a fé. Deus exige a fé no meio de receber a justificação. Essa fé, no entanto, também é dom de Deus, como afirma o catecismo, e naturalmente com base em Efésios capítulo 2, verso 8, que diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Deus não somente garante a nossa salvação e justificação, mas também concede aos eleitos o meio pelo qual eles recebem a justificação e a salvação, que é justamente a fé.
Então, a justificação, resumindo aqui, e aí a gente parte para as nossas considerações finais. A justificação é um ato da livre graça de Deus porque Cristo satisfez plenamente a justiça de Deus no nosso lugar, porque Deus aceitou essa satisfação, providenciando Ele mesmo o fiador, porque Deus imputa a justiça de Cristo ao pecador, sem exigir do pecador nenhuma obra, e porque o único meio de receber justificação é a fé, que também procede da graça de Deus. Assim, então, a justificação é um ato da livre graça de Deus. Terminando, meus irmãos, isso traz algumas implicações para nós. Primeiro, é uma resposta a uma objeção. Quem diz de que a justificação leva a uma indiferença moral. De alguma forma, eu sou justificado e agora então eu tenho liberdade de viver a minha vida como eu bem entender. Mas isso não é verdade. Quem foi justificado pela graça não vive para si, mas vive em gratidão a Deus. Como resposta agradecida, vive uma vida de obediência. A mesma graça, então, que oferece perdão, é uma graça que ensina a viver uma nova vida. Fica claro lá em Tito 2, nos versos de 11 a 14, depois você pode ler. Isso também traz segurança e descanso. Se a justificação dependesse de qualquer mérito nosso, nós viveríamos numa angústia constante, inseguros sobre se fizermos o suficiente para agradar a Deus. Mas sendo um ato livre da graça de Deus, nós podemos descansar, porque a aceitação diante de Deus ela está fundamentada na obediência perfeita de Cristo. Isso nos traz paz, isso nos livra da escravidão, tentativa de nos justificar pelas nossas próprias obras. E, naturalmente, sendo um ato da livre graça de Deus, não há espaço para vanglória. Tudo vem de Deus. Então, o orgulho ele é silenciado, né? Nós não lemos antes, mas Efésios 2:9, a sequência diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, naturalmente, é um impulso na direção da humildade diante de Deus, reconhecendo não há nada em nós que nos tornemos justos, é a pobreza de espírito do bem-aventurado. Então, que assim Deus possa abençoá-los todos. E nós voltamos na semana que vem com isso da pergunta 72, quando vamos nos aprofundar no assunto da fé justificadora que nós apenas mencionamos nessa semana. Então, até lá. Deus abençoe. Nós vamos orar mais uma vez. Agradecemos ao Senhor pelo dia, e agora o estudo que tivemos, que pudemos aprender mais sobre a obra graciosa do Senhor na nossa vida, nos salvar, nos transportar do império das trevas para o reino do Filho do seu amor e nos justificar, mesmo nós sendo pecadores. Assim nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Até semana que vem. Tchau, tchau.